Meus queridos, nós temos comunicado à igreja e os irmãos têm se comunicado a respeito das bênçãos de Deus, de como Deus tem suprido as nossas necessidades, como Deus tem entrado em nossa casa, em nossa vida e tem trabalhado de uma forma muito especial. Nós agora estamos um pouco mais, digamos assim, à vontade para administrar os cuidados com a Covid. Mas os irmãos lembram, logo no início, né, o sofrimento que nós passamos, a luta que nós enfrentamos. Ainda estamos enfrentando, mas já aprendemos a batalhar um pouco mais e melhor contra essa pandemia, não obstante a necessidade de continuarmos tendo cuidado. Temos que ter cuidado, nós estamos com uma variante muito perigosa aí. Eu já tomei, graças a Deus, a segunda dose, né? Alguns irmãos aqui já tomaram também, então você, se não tomou, por favor, tome. É muito importante que você seja imunizado. Se você já tomou a primeira, não deixe de tomar a segunda dose. Se você ainda não tomou, por algum motivo, por favor, tome. Mas chegamos até aqui. Estamos aqui juntos, caminhando juntos. E quando nós olhamos para trás e percebemos tudo o que passamos, né, num nível de periculosidade muito profundo, quantos óbitos, irmãos, essa igreja, através da sua liderança, né, fez? Quanto risco, quantas pessoas enfermas. Eu me lembro de um dia, um domingo pela manhã, que eu fui chamado aqui, acabou o culto, eu fui dar um atendimento, depois me ligaram, ali perto da casa do Marcelo Marinho, faleceu uma jovem. Ela, grávida, ela dormiu bem com a família, brincaram um pouquinho antes de dormir, ela fez até umas fotos para botar no Facebook lá, dormiu e a família toda acordou e ela não acordou. E me ligaram para ir lá, né, para atender a família, e chegando lá, a gente ainda teve que ajudar a mexer no corpo, remover, né, junto com o pessoal da polícia e do corpo de bombeiro, e atender a família. Coisas desse nível. Quando nós olhamos para trás e vemos, né, todo esse histórico, né, nós entendemos que é a graça de Deus, é o cuidado de Deus, é o carinho de Deus, e como Ele faz, né, isso de uma forma muito especial. Eu diria que de uma forma milagrosa. O que Deus tem feito nessa igreja nesse tempo, né, tem dado uma inteligência muito grande à nossa liderança, ao nosso conselho administrativo, à junta diaconal, aos líderes de ministérios, que em momento nenhum essa igreja parou. Em momento nenhum nós conseguimos conciliar todas as atividades, né, missionárias, vamos dizer assim, né, de evangelização e de cuidado com as pessoas, com o cuidado da Covid. E Deus tem nos abençoado de uma forma muito especial, nos dado estratégia e, como eu disse, trabalhado de uma forma muito apropriada, né, na mente e no coração da nossa liderança. Sem sombras de dúvidas, irmãos, porque eu acompanho as igrejas todas através, né, das reuniões e também do grupo da Ordem de Pastores. Esta igreja foi uma das poucas que não fechou as portas. Nós podemos contar nos dedos igrejas muito maiores do que a nossa. Eu estou falando de igrejas de mais de 1.000 membros, tendo todas as condições para continuar, inclusive financeira, para continuar a sua caminhada, fecharam as portas. Obviamente a gente entende que é por questão de cuidado, é claro que sim, entendemos isso, né? Mas esta igreja, pela graça de Deus, continuou a sua caminhada e a gente tem que reconhecer que é uma obra milagrosa de Deus na vida da gente. Deus faz milagres. E é o que nós vamos ver agora a partir do texto do João, capítulo 6, e do tema da mensagem que nós escolhemos para os irmãos, que é o Deus que olha para as nossas necessidades. Vamos ler então o Evangelho de João, capítulo 6, verso 1 ao verso 15, está no telão.
Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. E uma grande multidão seguia, porque vira os sinais que ele operava nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? E Jesus ordenou: fazei o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os à vontade entre os que estavam sentados e fez o mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram: este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Percebendo Jesus que estava prestes a vir e levá-lo à força para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte Oremos. Deus, tua palavra foi lida, nós reconhecemos a sua presença em nosso meio e pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor, tenha piedade de nós e fale aos nossos corações nessa noite, em nome de Cristo. Amém, Senhor, e amém. Deixe-me lhe explicar uma coisa. Nós vimos uma informação aqui no texto, no versículo 10, muito interessante. Uma informação que, na verdade, não expressa a quantidade de pessoas que estavam naquele momento ouvindo Jesus. E eu vou explicar por quê. Quando a Bíblia informa quantidade de pessoas, quase que na sua totalidade, ela faz referência ao sexo masculino. Ela não inclui mulheres nem crianças, porque a Bíblia é um texto de época e na época em que o texto foi escrito, num contexto patriarcal, a contabilidade na quantidade de pessoas feita no movimento girava em torno da figura masculina. O texto diz que aqueles homens que sentaram para ouvir Jesus e se alimentar faziam um total de 5.000. Aí você soma mulheres e crianças. Nós estamos falando aqui de uma multidão de aproximadamente 12.000 pessoas. É uma quantidade boa de pessoas para ser alimentada com 5 pães e 2 peixes. Na verdade, só daria para uma pessoa. 5 pães e 2 peixes. Mas com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimenta aproximadamente 12.000 pessoas. O Deus que olha para as nossas necessidades. A história desse texto começa no capítulo 5 do Evangelho de João, quando Jesus, em um sábado, ele cura um paralítico que há 38 anos esperava um milagre. Esperava um milagre. Ficava à beira de um poço
E o texto conta que, eventualmente, vinha um anjo, movia as águas, e o primeiro que pulasse ali dentro era curado de qualquer enfermidade. Mas esse homem não tinha a menor condição de pular, ele estava deitado, ele não tinha, e também não tinha ninguém que o ajudasse. E Jesus, olhando para ele, são 38 anos, Jesus pergunta para ele: rapaz, você quer ser curado? Eu quero. Mas o que é interessante, irmãos, é observar como a natureza humana salta na frente da graça. Como a gente olha para o problema. Algumas pessoas têm a faculdade de olhar para as questões e só verem problemas, nunca verem solução. Quando Jesus pergunta para aquele homem: você quer ser curado? Ele diz: bom, claro que eu quero ser curado, mas ninguém me ajuda. É impossível. Porque, obviamente, quem pode me ajudar e que tem algum tipo de deficiência vai pular na minha frente. Não vai deixar eu ir na frente dele. Então ninguém, não há a menor condição. Eu vou continuar aqui até que um dia alguém se apiede de mim, dê um jeito, ou o anjo deixe de mover a água e venha aqui e me toque. Enfim, né? Como num primeiro momento, né, as limitações e as questões da natureza humana saltam na frente da graça. Como o problema acaba tomando o lugar da possibilidade ou das possibilidades. Jesus muito simplesmente chega e diz assim: tá bom, meu filho, você quer ser curado? Tudo bem, fica tranquilo, levanta e anda. Levanta, pega a sua cama e vai embora. Não tem problema nenhum. E aquele homem, então, surpreendido pela graça, se levanta, pega então a sua caminha, muito provavelmente uma esteira, bota nas costas e vai embora, só que era sábado. E de acordo com a tradição, ninguém podia fazer nenhum tipo de força física, nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de movimento braçal no sábado. O que levou à censura. Mais uma vez, a natureza humana, com todas as suas percepções, salta na frente da graça e chegam para aquele homem e dizem assim: que história é essa? O que você está fazendo com essa cama nas costas, andando para lá e para cá, carregando esse peso? E aquele homem diz: olha, uma pessoa me curou, mandou eu pegar a minha cama e ir embora para casa, eu fiz o que ele me mandou. Não pode. Quem foi que fez isso? Eu não sei. Ele saiu. Depois, então, ele encontra Jesus se identifica e ele volta e fala para as pessoas que os questionaram: foi Jesus que mandou fazer isso. Isso leva, irmãos, Jesus, então, a ter um discurso muito bonito. Muito bonito. Quando Jesus percebe toda aquela situação onde as tradições, os costumes, as percepções das limitações da natureza humana, não, afloram, assumem o lugar da graça, Jesus então começa a explicar a todas as pessoas que estavam ali qual era a sua missão, por que ele estava ali, qual era o objetivo de todo aquele movimento de curas, ressurreições, ensinamentos. E ele chega a dizer, por exemplo, no versículo 24 do capítulo 5, ele diz o seguinte: em verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas passa da morte para a vida. Percebe? Jesus então está dizendo: olha, a minha missão é trazer vida através da minha mensagem. E quando Jesus fala de morte aqui, a gente percebe dois sentidos da morte, porque depois Jesus vai falar da ressurreição. Ele vai detalhar um pouco mais esse aspecto da missão dele, que é a capacidade que ele tinha de ressuscitar mortos, inclusive no último dia. Mas ele também está falando de uma morte espiritual, de uma morte moral, daqueles que estavam mortos nos seus delitos e seus pecados. Estes também, e muito mais, precisavam de vida.
Então, o contexto do texto que nós lemos é um contexto do movimento da graça na pessoa de Jesus, com muitas curas, muitos ensinamentos, muitos milagres. E é claro que a cada milagre que Jesus fazia e que chegava ao conhecimento das pessoas, mais gente vinha, mais gente chegava, e nós temos a informação, em um primeiro momento, de quase 5.000 homens, e a gente faz um cálculo por baixo, 12.000 pessoas, e a gente chega a um momento que a gente quer realmente conversar com os irmãos. Por quê? Por quê? Porque aqueles que têm interesse pelo milagre não encontram eco no interesse de Jesus. As pessoas que queriam o milagre, elas até recebiam um milagre. Mas o que Jesus queria das pessoas não é que elas se interessassem pelo milagre, mas que elas ouvissem a palavra dele, aceitassem a palavra dele e encontrassem a salvação. Há um caminho de mão dupla aqui. Se encontram num determinado momento? Claro que sim. Mas o que as pessoas queriam não era o que Jesus queria. Não era o que Jesus objetivava. Não era a prioridade de Jesus. Mas, mesmo assim, não sendo a sua prioridade, ele entendia as necessidades das pessoas e trabalhou em cima delas. Trabalhou em cima delas para que elas pudessem estar libertas das suas necessidades. Ainda que não houvesse sintonia de interesses entre as pessoas e Jesus, havia a necessidade de perceber as limitações e os cuidados da natureza humana. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem integral. É o Evangelho todo para o homem todo. É claro que em um primeiro momento, essa mensagem, esse Evangelho, prioriza o coração e a mente. E o que advém, o que pode advir, são os milagres. Lembra do Evangelho? Os sinais seguirão aqueles que creem. Mas primeiro precisa crer. Para crer precisa ouvir. Para ouvir tem que ter alguém pregando. E prega a palavra de Deus. A Bíblia diz que essa fé vem pelo ouvir. Quando Jesus percebe tudo isso, percebe toda essa discussão, toda essa situação, todo esse movimento, o coração dele dói, porque mais pessoas estão chegando. E ele começa então a mostrar uma preocupação muito grande por aquelas pessoas. Ele observa o coração das pessoas, a alma das pessoas, as necessidades das pessoas. E aí ele para todo mundo, e vamos prestar atenção numa coisa. Esse povo está desde cedo com a gente, não comeram nem beberam, e a gente precisa fazer alguma coisa. Não é justo. Daqui a pouco a fome vai ofuscar a capacidade que eles têm de compreender a mensagem. A gente precisa alimentar esse povo para que eles tenham condição, tenham saúde para entender a mensagem. E esse é um desafio muito grande para a igreja. Esse é um desafio muito grande para a igreja. Em um outro momento, a mesma narrativa em outro evangelho, quando questionado a respeito do que deveriam fazer, Jesus fala para os discípulos: dai-lhe vós de comer. Esse é um desafio muito grande para a igreja. O Deus que supriu as necessidades daquelas pessoas naquele momento, deliberou à igreja a capacidade e a competência de continuar suprindo as necessidades das pessoas. A nossa preocupação não deve ser prioritariamente as curas físicas. Elas fazem parte, obviamente, do contexto da graça, como eu disse, é o evangelho todo para o homem todo. Mas prioritariamente a cura da pior de todas as doenças, que é a doença do pecado, que desencadeia uma série de outras enfermidades.
Nós conhecemos muito bem o que pecado é capaz de fazer com as pessoas. E Jesus olha para aquelas pessoas e diz, não, a gente tem que parar um pouquinho, dar a condição delas continuarem entendendo a mensagem, porque a mensagem é a coisa mais importante, mais urgente. As outras coisas vêm meio que a reboque. E aí surge mais uma vez, salta à frente da graça as limitações das percepções da natureza humana. Não dá. A gente só tem aqui, nem dinheiro tem. O salário de um dia de trabalho não dá para alimentar esse povo todo. Tem um rapazinho aqui com 5 pãezinhos, 2 peixinhos. Olha como a natureza humana tem uma ótica reducionista. Olha como não consegue perceber as possibilidades que estão além das limitações. Eu me lembrei aqui agora de um momento na vida de Eliseu, quando Eliseu estava descansando numa cidade e os inimigos todos ficaram em volta da cidade. Quando a cidade amanheceu, ela estava sitiada pelos inimigos e Eliseu estava lá descansando, E o servo dele levantou para escovar o dente, lavar o rosto, E quando ele olha assim, vê a cidade toda sitiada, aquele exército monstruoso, ele entra em desespero. Ele entra em desespero e sai correndo e acorda o profeta e nós vamos morrer, não tem jeito. Eliseu olha para ele e fala assim, meu filho, como a sua visão é pequena. Como você reduziu a capacidade de perceber a graça a um movimento de perigo? Vou dar um jeito nisso. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja quem está conosco. E aí, quando Deus abre os olhos do Geazi, ele cai, porque o que ele vê é absolutamente fantástico. Ele vê por cima do exército inimigo, milhões de anjos, carruagens de fogo, o exército do Senhor, infinitamente maior do que o exército que estava em volta daquela cidade. Eu penso que às vezes, meus irmãos, nós precisamos fazer a oração de Eliseu. Deus, eu estou vendo aqui o problema, mas abre os olhos para que eu veja o que está acima do problema. Um dos discípulos chega para Jesus e fala assim, não dá, é muito pouca coisa. Eles vão ficar com fome, não adianta. Ou o senhor para de pregar, ou mata todo mundo de fome. Mas Jesus, muito mansamente, faz o seguinte, bota o povo sentado. Bota o povo, tem grama aí, vai ficar confortável, todo mundo vai ficar bem. Bota o povo sentado. Me dá aqui os peixinhos, me dá aqui os pãezinhos. Deu graças a Deus. Eu não consigo imaginar como isso aconteceu. Mas deu aos discípulos. E o verso 12 diz o seguinte, quando todos ficaram satisfeitos, saciados, quando ninguém queria mais comer, já tinham comido bastante, ainda sobram 12 cestos. Será que a gente consegue conceber isso? 5 pãezinhos, 2 peixinhos foram suficientes para alimentar aproximadamente 12.000 pessoas e ainda sobram 12 cestos. O Deus que olha para as nossas necessidades. Quando nós olhamos para as nossas necessidades e as priorizamos, nós não conseguimos enxergar a graça do milagre multiplicador das bênçãos de Deus na vida da gente. Não conseguimos, porque nós não conseguimos perceber 2 coisas ao mesmo tempo. Quando nós olhamos para as nossas necessidades,
nós vemos não apenas o tamanho das necessidades, mas as nossas limitações em suprir as nossas necessidades. E não vemos um Deus que é capaz de resolver as nossas questões e as nossas necessidades de forma milagrosa. Meus queridos, o que a gente aprende aqui é que Deus está olhando para todas as nossas necessidades sem exceção. Não há nenhuma questão da nossa vida que Deus não esteja percebendo, que Deus não esteja olhando junto com a gente, para que a gente pare de olhar para as necessidades e olhe para Ele. O texto bíblico diz: se vocês já ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas de cima. O texto bíblico diz: não andeis ansiosos absolutamente por nada, pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão beber, pelo que vocês vão vestir. Nosso Pai Celestial sabe disso e Ele cuida de vocês. Não se preocupem, não olhem para as necessidades, não se enquadrem nas limitações da natureza humana, mas olhem para a graça, porque Deus cuida das nossas necessidades. Jesus cuida aqui basicamente de duas necessidades destas pessoas. A primeira é: Jesus cuida da saúde deles. Quando Jesus percebe que ficar sem comer é indício de doença. As pessoas podem passar mal. Algumas morrem de fome. O alimento é necessário para a nossa saúde, a água é necessária para a nossa saúde. Alguns especialistas, inclusive, orientam que ao acordarmos, nós devemos pelo menos beber talvez meio litro de água e deixar a água fluir pelo organismo para limpar. Isso é saudável. Depois, então, vamos à refeição matinal. Porque o corpo sem o alimento fica doente. Quando Jesus olha para a multidão e percebe que eles estão cansados e famintos, Ele está preocupado com a saúde desse povo. E não pense você que Ele não se preocupa com a sua saúde, não. Nós temos orado por pessoas aqui enfermas e Deus tem curado. Deus tem feito milagres, tem respondido às nossas orações, porque Ele quer cuidar da nossa saúde, sem exceção. Jesus não quer curar apenas o câncer, Ele se preocupa até com o seu dente cariado, até com a sua higiene pessoal, porque Ele sabe que isso faz parte da saúde. Ele se preocupa com a sua ansiedade, com a sua angústia, porque Ele sabe que isso faz parte da saúde emocional. Uma pessoa que vive em constante angústia, em constante ansiedade, está doente emocionalmente, e Ele quer cuidar disso, porque Ele nos criou para sermos pessoas saudáveis. E a graça cura. A graça cura. Então nós precisamos parar de olhar para as limitações, para os problemas, para as dificuldades, para as nossas limitações na relação com os problemas, porque Deus está olhando para nós e para a nossa saúde e quer nos curar. Mas às vezes nós fazemos, como os discípulos, como Geazi: não tem mais jeito, não vamos conseguir, não é possível. É possível. Nós cantamos aqui: quão grande é o nosso Deus. Eu acho que a gente não consegue conceber o tamanho desse grande. Talvez a nossa ideia de grande ainda seja muito pequena. E isso faz com que nós também vejamos a nossa relação com Deus, que é uma relação milagrosa, como sendo uma coisa circunstancial e eventual. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa.
Se você acordou hoje pela manhã, isso é milagre. Isso é milagre. Porque você, quando dormiu, você simplesmente apagou. Você não tem a menor noção do que poderia ter acontecido com você. Você poderia ter tido o mesmo problema que aquela jovem teve. Você poderia ter acordado sem conseguir mexer com o corpo. Tudo pode acontecer. Você está completamente entregue quando você dorme. Mas você acordou. Você está aqui. Você está caminhando. Mais um dia. Isso é milagre. Isso é milagre. Deus cuida da nossa saúde. Jesus olha para aquele povo e está preocupado com a saúde daquele povo. Da mesma forma que Ele está preocupado com a nossa saúde física, emocional e espiritual. Quão grande é o nosso Deus! Então vivamos essa grandeza, irmãos, na sua dimensão, na sua totalidade. Segunda coisa que Jesus está preocupado aqui, né? Um Deus que olha para as nossas necessidades. Segunda coisa que Jesus está preocupado é com as necessidades básicas da vida. Eu já falei aqui sobre não andar ansioso pelo que é a vez de comer, de beber ou de vestir. Mas Jesus está preocupado com isso também, com aqueles homens. Eles estavam empoeirados, suados, talvez incomodados. Senta, para, fica quieto. Tem uma relva boa aí, descansa no frescor do vento, descansa. Vocês vão se alimentar. Meus irmãos, George Miller tem um livro que eu gostaria de aconselhar os irmãos a lerem. Você pode baixar pela internet em PDF. George Miller foi um homem de Deus. E o título do livro é As 50.000 Orações de George Miller, todas respondidas. Moody uma vez falou uma coisa muito bonita. Falou o seguinte, a respeito de George Miller, não? Quando esse homem ora, os céus ficam calados. George Miller não fez outra coisa na vida a não ser orar. Deus levantou George Miller na Inglaterra para cuidar de crianças abandonadas na rua, porque ninguém queria cuidar. Ninguém queria cuidar. E George Miller, então, sem pedir um centavo a ninguém, apenas orando, levantou 3 prédios e botou centenas de crianças para cuidar dentro daqueles prédios. E tinha que dar café da manhã, almoço, lanche à tarde e janta, roupa e tal. E conta a história que um belo dia as crianças levantaram e não tinha leite para tomar café e não tinha pão para tomar café. Centenas de crianças. E a tia levou todo mundo para o refeitório e todo mundo sentado na mesa, mas não tinha. Não tinha. E aí a tia fez o seguinte, vamos orar, agradecer a Deus pela refeição, pelo café da manhã. A mesa vazia, 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 vazia. As crianças com a canequinha na mão. Vamos orar. Oraram, agradeceram a Deus. Quando eles acabaram de orar, bateram na porta. Isso era 7 horas da manhã. Um funcionário da padaria apareceu e falou assim, gente, olha só, aconteceu uma coisa que nunca aconteceu aqui.
o padeiro errou a mão e fez muito mais pães do que a gente pode vender, e vai estragar tudo. Então a gente lembrou de vocês e veio trazer aqui esses pães para vocês. Eles pegaram os pães e vamos tomar o café. Faltava o leite. Minutos depois, bateram na porta. E lá naquela época, né, está falando do século XVIII, XIX aproximadamente, o leite era em charrete e tinha aquelas vasilhas grandes de leite, né, de alumínio. E algumas charretes estavam paradas de frente do orfanato com as rodas quebradas. As rodas quebraram. E aí eles bateram na porta e falaram, olha só, as rodas quebraram, esse leite vai estragar. E a gente está vendo que aqui é um orfanato, e para não estragar, a gente está dando para vocês. E aí eles tomaram um café. Tomaram um café. Jorge Mille tinha uma conta para pagar, eu não me lembro exatamente qual era o valor, né, naquela época, mas algo aproximadamente de 30 mil reais. E ele tinha que pagar naquele dia. Ele não tinha um centavo. E aí ele dobrou o joelho e falou, Senhor, o Senhor sabe, tal. Quando ele acabou de orar, tocaram a campainha, o carteiro foi, entregou um documento para ele. Quando entregou um documento para ele, ele abriu, era um cheque, no valor exato da dívida que ele tinha que pagar. Aí você vai dizer assim, até aí tudo bem, onde é que está o milagre? O milagre é que naquela época não tinha avião. E uma senhora, em um outro país, há 35 dias atrás, em sonho, foi visitada por um anjo que falou para ela o seguinte, faz um cheque neste valor e envia para esse endereço aos cuidados do George Miller. Ela acordou, fez o cheque, botou no correio, foi de navio e a carta estava escrita assim, Senhor George Miller, eu não sei quem é o Senhor. Eu nunca lhe vi. Mas um anjo apareceu para mim em sonho e me mandou fazer esse cheque e enviar para o Senhor. E o tempo de viagem para a correspondência chegar até o seu destino, no caso de George Miller, era exatamente o tempo que coincidia com a data do vencimento da dívida. Meus irmãos, isso é fantástico. Isso é absolutamente fantástico. Deus cuida. Deus cuida. Eu vou contar uma última história que eu ouvi lá na PIB de São Gonçalo. Uma serva de Deus, perseguida por uma mãe de santo, a mãe de santo desafiava ela todo dia, uma serva de Deus pobre, humilde, simples. Um dia acordou e não tinha alimento em casa. Ela foi orar, falou, Senhor, a igreja é pobre, não tem condição de dar cesta básica, o marido está desempregado. E isso chegou ao conhecimento daquela senhora que era mãe de santo. E aí, aquela senhora fez uma cesta básica, foi até a casa da irmã, bateu na porta e falou assim, olha aqui, eu vim aqui, em nome do meu Deus, que é Lúcifer, trazer essa comida para você, porque você está passando necessidade. O que a senhora tem para me dizer? Aquela senhora olhou para a mãe de santo e falou assim, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas por que a senhora está falando isso? Se foi o meu Deus que mandou trazer isso para a senhora. Porque eu orei, e quando Deus manda, até o diabo obedece. Até o diabo obedece. Glória a Deus, porque Deus mandou o diabo trazer essa comida aqui. E ele obedeceu. Não tem para onde ir, Deus cuida. Deus cuida das nossas necessidades.
Você não vai passar fome. Você não vai passar frio. Você não vai ficar com sede. Deus vai cuidar de você. Jesus cuidou desse povo. Está claro aqui, eles ficaram satisfeitos. Agora sim, a gente pode continuar a pregar. Pode continuar a ensinar. Deus que olha para as nossas necessidades é o Deus que cuida da gente. Talvez você ainda não tenha percebido isso, meu irmão. Talvez você que não tem Cristo no coração não tenha percebido que Deus também quer cuidar de você. Quer cuidar da sua saúde, das suas necessidades. Quer proteger você. Porque o maior milagre que Deus faz na vida da gente é cuidar de nós. Então, meu querido, meu irmão em Cristo Jesus, não fique ansioso. Não fique ansioso, não há necessidade, porque Deus cuida das nossas necessidades. Então, meu querido, você que ainda não tem Cristo como Salvador, entenda que as suas necessidades, as suas privações, podem ser cuidadas por Deus. Então é importante que você dê um passo na direção de Jesus. Entregue a vida para Jesus, para que Deus faça a obra milagrosa do cuidado dele na sua vida. Que o Senhor te abençoe. Amém, queridos? Vamos celebrar a Deus com o grupo de louvor. Um segundo momento também para os dízimos e para as ofertas, se você ainda não deu os dízimos, não, que o Senhor te abençoe.